Boa noite. Eu quero falar sobre essa polêmica que está tendo sobre criação no Brasil, né? E para isso, só para vocês terem uma pequena ideia, né? Eu estudo medicina veterinária, estou no 7º período, né? E estudo comportamento canino há mais de 10 anos. A parte que eu gosto mais de comportamento canino, eu trabalho com pet, trabalho com cães de função, né? Mexendo nos drives, que são os impulsos, né? Dos cães. Mas a parte mais realmente que me atrai são as questões do... Como é que eu posso deixar isso mais tangível? Imagine que você é um ser humano, você não tem conhecimento nenhum sobre comportamento e você faz uma cara pro seu cão, não vai fazer isso, tal. E ele já entende que é uma coisa ruim, né? E onde que o cão tem esse banco de que seu rosto, né, nessa configuração é uma coisa, certo? E é a mesma coisa a gente, tem estudos que mostram que quando a gente ouve sons, caras de cães, tal, nós respondemos de maneira tanto psicológica quanto fisiológica, né? Então nós produzimos hormônios, eles produzem hormônios e há essa simbiose entre essas duas espécies. E essa é a parte mais que eu gosto de estudar. Lógico, me leva a trabalhar com pet e cães de guarda, de função, né? Mas isso é só para vocês terem uma ideia, porque é um mundo muito louco, esse mundo da tentar fazer essa interação, dessa simbiose, né? Como ela funciona e porque ela funciona tão bem. Então, o que acontece? O ato de criar, que é muito importante a gente deixar claro, é o ato de você pegar um cão, certo? Eu vou falar de cão, né? Porque eu sei que na história tem cães e gatos, né? Então, é o ato de você pegar um cão, você pega esse cão, certo? E você começa a partir daí a tirar filhotes. Então a gente vai ter criadores pequenos, né, médios e grandes. Vai ter aquele cara que cria um macho e 3 fêmeas, ou um macho e uma fêmea. Vai ter um médio que vai ter 3, 4 machos e umas 10, 15 fêmeas. E vão ter grandes criadores que tem 30 machos e 100 fêmeas, certo? São bem diferentes, certo? E também vamos ter tipos de criadores, porque é muito complicado você denominar o que é importante para um cão. Por exemplo, nutrição é um ponto importante, mas só nutrição é importante? Não, certo? Acesso a medicamentos, a médicos veterinários é importante, certo? Mas o cão tem uma função, é importante? Para muitas pessoas não. Muita gente só quer ter um cão porque quer carinho, né? Quer carinho, quer trocar carinho, quer carinho e pronto. Isso funciona perfeitamente. Então, vamos primeiro ter essa ideia, né? Depois a gente precisa ter a ideia da eugenia, né? Toda a história dos cães, né? Elas são feitas sempre com base naquilo que a gente interpreta da nossa, vamos dizer assim, na nossa personalidade para o animal, certo? E agrega esse valor a ele e daí busca, certo, desse animal tirar instintos ou aprimorar instintos e eles vão ganhando funções. Então nós vamos ter pastores alemães hoje, por exemplo, que a gente chama de estrutura, que são ótimos cães de guarda, tal. Alguns não funcionam muito bem para guarda e você vai ter linhagem já de guarda. Então são pastores mais impacientes, eles têm sempre que fazer alguma coisa, ou tem que ter uma pessoa com capacidade para deixar esse cão tranquilo, certo? Porque tem como também botar um cão no trabalho tranquilo. Então você precisa começar a entender que é um universo muito complexo do que é bom, do que é necessário, daquilo que eu acredito ser melhor para um cão, certo? Ou para qualquer outro animal. Então, tem gente que cria os cães por beleza, tem gente que cria os cães por função. Todos hoje tentam afunilar na questão da saúde, certo? Na questão da nutrição. Então, todos hoje tentam ter boas ações. Mas existem sim, certo? Criadores que acreditam que ações prêmios são suficientes. Tem criadores que acham que só super prêmios são suficientes. Tem criadores que chegam pra mim e falam: ah não, a ração super prêmio, por exemplo, para raças gigantes não é boa porque quando eles dão um pulo,
quando a ração é super creme é demais, certo? Outros chegam para mim e dizem, pô, na maioria dos testes que são feitos com rações no Brasil, as rações nunca têm aquela composição que está escrita ali. Então eu estou pagando pelo quê, certo? Eu posso dar um suplemento vitamínico e dar uma fonte de proteína, né, como ovos, por exemplo, que são magníficas, né, de proteínas e ácidos graxos, né, essenciais, e fazer com que meu cão tenha uma boa pele, uma boa performance, enfim. Então é muito complicado a gente denominar para isso. Outra coisa é que tem pessoas que vão me dizer que um cão vive bem em um espaço de 2 metros quadrados, outros vão dizer que são péssimos. Então, vocês entendem que é muito complexo tudo isso, certo? Vão existir especialistas dizendo que você correndo todo dia com o seu cão tá cansado e é um cão feliz. Isso não funciona para alguns cães. E a gente tem que dar atividades psicológicas, certo? E quando a gente dá essas atividades psicológicas, eles podem estar tendo um lugar pequeno, mas eles estão super satisfeitos e felizes. Então, é muito complexo a gente estabelecer os parâmetros para a criação. Mas então vamos tentar entender de onde é que surge essa criação. Toda a teoria evolutiva diz que os cães ou vieram dos lobos, né? Mas ou vieram diretamente de filhotes de lobos, que nós matávamos os lobos e pegávamos os filhotes, ou de lixos, né? Que nós deixávamos, né? Nós ainda éramos nômades, e a partir daí a gente tinha contato com esses que acabavam se domesticando, certo? Tanto que foi feita uma experiência na Rússia, onde eles colocaram vários cães e fizeram por gerações e foram percebendo que quando eles selecionavam os mais dóceis, mudavam a conformidade física, as cores, certo? Então, mostrando que nos cães há alguma coisa que a gente não entende bem, que eles mudam geneticamente para se adaptar à nossa espécie, certo? Esse é o primeiro ponto aí. E eu tenho até uns vídeos desse experimento. É legal se vocês procurarem, porque é muito bacana esse experimento russo. Tanto que os russos têm uma raça própria para busca de drogas, né? Para os aeroportos deles tem uma raça deles, né? Eles não abriram essa raça para o mundo, certo? E quando nós começamos a criar cães, nós conseguimos ser melhores caçadores. E por algum motivo esses animais carnívoros, eles caçam conosco, certo? E largam para nós. Isso é muito incompreensível em termos de natureza. Mas entre o homem e o cão isso acontece. Tanto que, por exemplo, você fala os retrievers, né? O labrador, o golden, né? Eles têm, por mais que você pode treinar para guarda, claro, mas eles têm uma mordida fraca. Porque a boca foi feita e a dentição para eles pegarem os patos, né? Ele tem aqueles rabinhos de lontra. Eles pegam, trazem e não acabam com a presa, certo? Que é diferente, por exemplo, você pegar um pitbull, que é uma mordida muito poderosa, certo? Ou de você pegar um malinois, né? É uma coisa um pouco... não iria funcionar tão bem. Então, com essa história com os lobos, de uma forma ou de outra, isso foi acontecendo. Agora é importante a gente saber que isso não acontece apenas em uma geração, porque até hoje, principalmente os americanos, eles cruzam cães domésticos com lobos e nascem híbridos. E esses híbridos, a gente nota uma grande dificuldade de socialização e de entender o que eu gosto tanto de estudar, que é essa coisa, as expressões humanas, os sentimentos humanos, certo? Eles também são mais imprevisíveis e também não se comportam da forma que a gente mais ou menos espera de um cachorro, certo? É meio difícil você ensinar ele a parar para comer. Ele não, ele vai e pula e faz. Uma das grandes diferenças, até pra gente ter uma noção aqui do que a gente tá falando entre cães e lobos, é que os cães, se você pega uma jaula e bota uma carne dentro, o cão vai tentar comer, chega um momento que ele para e olha pra você.
Ele espera em você alguma identificação do tipo, o que é que eu faço agora, certo? O lobo não. Ele vai ficar tentando o tempo todo. Ele não procura no ser humano a resposta. E dessa maneira, os lobos os híbridos de lobo começaram a caçar conosco. Nós fomos desenvolvendo afeto, né? E até hormônios. Nós conseguimos, na interação com os cães, liberar determinados hormônios. E os cães também. E isso propicia essa convivência, certo? Não é à toa hoje que a gente tem para pacientes psiquiátricos, para idosos, certo? Mostrando que estudos mostrando que reduz pressão arterial, diminui ataques de esquizofrenia na fase, né, pior da doença. Então, quando a gente fala de criação, certo? A gente está falando desse bolo todo que eu estou tentando compilar aqui da menor forma possível. Agora, imagine o seguinte. Você está no Brasil, né? Assim como eu, onde tudo é bastante caro, bastante difícil. E você tem um cão. O cão que você tem, vou dar um exemplo que aconteceu no Brasil e surgiu uma raça, né? O cara tinha um Bull Terrier, né? O outro tinha um Boxer, né? Daí surgiu o Dogo brasileiro. Inicialmente nenhum tinha pedigree, nenhum era cão puro, né? A partir dessa seleção, até hoje vem se selecionando para que eles tenham pedigree. Isso é uma criação, certo? Ou seja, se aquele cara que tinha um cão puro não cruzasse com o outro, tal, nunca surgiria essa raça, certo? Pronto, esse é o exemplo assim, mais prático de mostrar que criar, definir o que é criação é uma coisa um pouco complexa. Mas vou tentar sintetizar, né? Se criação é o ato de eu ter machos e fêmeas de uma mesma raça reconhecida pela CBKC, né? Confederação Brasileira de Sinofilia, né? Que é ligada à FCI, né? E eu emito o pedigree desses filhotes, certo? Se criar, a gente vai definir por aí, certo? Vocês vão ver que é uma coisa cara, né, de se manter, não é fácil, certo? Porque você tem comportamento, cães, por mais que vivam em matilha, você tem que ajudar, certo? Você tem que controlar uma série de coisas. E aí tem doenças que é um outro tema, porque muita gente acha que, por exemplo, as doenças dos cães são simplesmente a displasia ou problema nos olhos, como catarata, um problema renal, não. Existem pesquisas mostrando que eles tendem a desenvolver as mesmas doenças que os donos. Então é muito louco. Então, um criador tá com todos esses problemas. E é um cara que tem que amar o que faz. É um cara que tem que amar, né? Aí você fala, não, mas eu tô falando daquele cara que pega os cachorrinhos e botam tudo numas caixinhas e só cruzam, tal, não sei o que. Bem, isso não é criador, né? Aí é difícil conversar a partir dessa premissa, né? A partir do errado a gente nunca vai chegar num consenso, né? Sabe? Então, o fato de criar, certo? Partindo dessa premissa, como eu tô falando, é o fato de você ter mais fêmeas. No Brasil, você já é ligado a um órgão, certo? Então você paga taxas, você paga uma série de coisas. E outra, cães hoje, não pense que, por exemplo, na natureza também, cães, lobos, eles morrem periodicamente quando tem algum vírus aparece, como sinomose, parvovirose, isso acontece. Só que nós protegemos os nossos cães, certo? E com isso, nós também, ao preservá-los, né, disso que seriam seus pontos de deficiência genética, vamos chamar assim, certo? Ou de incompetência imunológica, nós reproduzimos cães com mais incompetência imunológica, né? Mas deixando claro que não é porque uma pessoa adoece, que eu entro com remédio, que eu deveria matá-la. Então a mesma premissa parte do cão. Eu tenho que cuidar desse cão, eu tenho que dar bem-estar para esse animal, certo? Então, a gente vendo tudo isso, certo? A gente vê que a criação no Brasil é até organizada,
certo? Tanto que existem até associações de raças, Rottweiler, fila, sabe? Brigas internas, por exemplo, fila tem uma briga eterna, né? Porque se vocês forem olhar o CAFIB, o fila CAFIB e o fila CBKC, sabe? Então tem brigas, sabe? No American Staffordshire tem brigas incríveis, sabe? De composições mais baixo e mais um peito mais musculoso, sabe? E outros que acho que tem que ser mais leve, que parecia mais um pit tradicional de rinha, certo? E eu não estou sendo a favor de rinha nem nada disso, mas existe e tem países que são legalizados. Então, a criação, ela é custosa, ela precisa de muito amor. Muitas raças, as mães não têm capacidade de amamentar seus filhos. Muitas raças, as mães não têm capacidade sequer de não pisar no filhote. Então tem que ter uma supervisão humana muito grande, certo? É um ato de profundo amor. É um ato de profundo amor. Existem raças fáceis de criar, como Yorkshire, por exemplo. Raças pequenas, né? Eles comem, tá, mas raças maiores não é tão simples não. Não vão pensando que é fácil, certo? Porque existe tempo, dinheiro e dedicação. A minha experiência com criação, eu já criei em pequena escala e gosto de criar em pequena escala. Vou pegar um exemplar que eu gosto da sinoridade, que é como se chama personalidade canina, em umas das linhas, tá? E usar isso para ter determinados tipos de cães. Eu acho bem legal, sabe? Atualmente eu quero uma Mali. Mas não é o pastor belga, né? E até um pet, né? Até um pet, assim, no sentido que é calma, tranquilo, intensa, como todo Mali. Mas eu consigo deixar lá. Então, a partir do momento que a gente começa a entender, o criador brasileiro é muito maltratado, porque as rações são extremamente caras, as medicações são extremamente caras e os veterinários são extremamente caros, certo? Se ele tem problema de comportamento, você chama um comportamentalista ou adestrador, é caro. Ele, pra ter narinhada, né, é caro, certo? Porque muitas vezes para não machucar a fêmea tem que fazer inseminação, a inseminação tem que fazer citologia para ver o melhor dia de colocar, sabe? Você tem que ver a questão depois de ultra para ver se pegou mesmo a barriga, depois faz o raio-x para saber quantos filhotes tem, certo? Uns fazem registro por DNA para confirmar que era aquele pai mesmo e daquela mãe mesmo, certo? Então, não é fácil ser criador no Brasil. E o próprio consumidor passou a exigir coisas. Por exemplo, eu quero um cão com laudo de displasia, porque eu sei que naquela raça a displasia é presente, que é um cão maior, né? Eu quero um laudo de, sei lá, fundo de olho, se é um cachorro menor. Eu quero um laudo de... Eu quero determinada raça, eu tenho um atestado que não tem as doenças que poderiam se ter, certo? Ou se não, por exemplo, se é o Cavaliere, né? Eu sei que aquela raça ali está destinada, né? Uma pessoa não ganha 1 de 4, né? Vai ter problema de convulsão, isso aí, mas aí já é uma raça atípica, nem todas elas são assim, certo? E nas raças que são assim, existe também muito trabalho de criador sério, certo? Que está tentando se reverter esses problemas, certo? Hoje, por incrível que pareça, existe Bulldog inglês funcional, né? Quem salvou o Shar-Pei, né, da extinção foram os americanos, né? Apesar de hoje a China reivindicar, sabe? Mas foram os americanos que salvaram. Então, assim, é preciso começar a entender um outro lado dos criadores, certo? E quanto às ONGs, o que eu posso dizer é o seguinte: é lindo, é bonito, tal, não sei o que, isso todo mundo sabe, né? Agora existe um problema muito grande, pelo menos que eu observo. São muito acumulativos, né? Ou seja, você tem muitos animais, certo? Criado indiscriminadamente, sem separar por sexo, por doença, sabe? Então você joga lá assim mesmo. Eles não têm cuidado com alimentos de qualidade, são as chamadas rações de guerra, certo?
não usam, por exemplo, eu estou no Nordeste, eu preciso usar aqui coleiras para proteger contra um mosquito que transmite a leishmania. Então, assim, isso não existe nos criatórios, certo? Nos criatórios de ONGs, né? Mas o criador, ele se preocupa com isso, porque senão o cão morre. Se o cão morre, ele tem prejuízo, entendeu? Então, é preciso começar a olhar isso. Outra coisa é que as ONGs são altamente financiadas, né? E tem uma cara muito boa. Você dizer que é uma ONG, pô, é bacana, certo? Agora você dizer que é um criador, poxa, aquele cara ganha com um cachorro. Existe um certo preconceito com a palavra criador. Porque não se leva em conta o que esse cara teve que estudar para poder ser, né? Acha-se que criar é só ter. Não, geralmente essa pessoa cai fora do mercado, certo? E quanto às ONGs, uma outra coisa que eu noto é o seguinte: eu já presenciei cenas do tipo, um cão precisa de transplante, né, para você fazer. Não, vamos lá. Eu tava uma vez estagiando e tinha um cão que precisava receber sangue. Meu irmão, chegou uma defensora de animal e queria obrigar uma professora a fazer a transfusão de sangue sem passar pelos exames necessários, porque o cachorro ia morrer de qualquer jeito. Mas o Conselho de Medicina Veterinária não permite que você faça sem saber os exames. Você vai estar enfiando um sangue contaminado já no animal, sabe? Um sangue anêmico, sabe? Você não pode fazer isso. E ela brigava, queria bater, queria denunciar nisso e tal. Tem gente que vive disso, é um fato, certo? É uma coisa que pode parecer bonita, que pode parecer, mas só é bonito quando é feito com responsabilidade, né? Então, assim como nós que criamos temos que nos preocupar com leishmania, né? Ou seja, botar a coleira de filária, que está matando muito, né? Que é a chamada verme do coração, né? Se as ONGs não tiverem esse controle, é um tiro no pé, porque um animal foge de lá, sabe, espalha, sabe? No Brasil a gente chegou no ponto que a gente não quer que nossos animais tenham contato com outros animais, porque a gente tem medo da doença que pode pegar, sabe? Isso são os criadores. Isso são os criadores que se preocupam com isso, sabe? São os criadores que bancam rações caras, sabe? Rações de qualidade, sabe? Toda essa logística de trazer remédios e soluções novas são para quem cria. Porque você há de convir comigo pelo menos uma coisa, a ONG, por ter muito, ela não tem condição de comprar para todos, sabe? Remédio para pulga, carrapato, remédio para isso, para aquilo, entendeu? É complicado, é complicado. Então, é preciso notar que se criar no Brasil é quase um heroísmo, como tudo, né? Como qualquer situação que você tenha que investir seu tempo e dinheiro, certo? E não é demonizando que a gente vai resolver. É uma ideia muito equivocada, certo? Agora eu noto que isso que parte de um ponto que não tem nada a ver com criação nem com homem, que é inveja. O brasileiro tem uma péssima mania de sentir inveja daquele que já conseguiu galgar um passo que ele ainda vai demorar a galgar. Então o cara tá lá em um lugar massa, com vários cães, criando, treinando, tal, não sei o que. Você olha aquilo e diz, que filha da mãe. O cara que se aproveita dos cães para ter uma casa. Não, ele primeiro para chegar para comprar um cão é caro pra caramba. Um cão bom, mais caro ainda, sabe? Um cão funcional como eu gosto, tipo pra guarda, é caríssimo, sabe? Porque é muita gente para trabalhar para aquele cão, é muito ser humano para um cão só, sabe? Então basicamente nesse vídeo eu queria dizer isso. Eu não tô aqui demonizando ONGs, dizendo que elas não prestam, não é isso. Eu estou falando que as que eu conheço, certo? Precisam revisar seus meios de sanidade animal, né? De como também ver esse processo de adoção, porque, por exemplo, você vai comprar um cachorro, né? Você olha e diz, ai que lindo, não sei o que e tal, e pega, né? E quando você adota um cão adulto, ele já tem costume, já tem jeitos.
E as ONGs, elas não estão preocupadas em colocar adestradores ou comportamentalistas para que você e a família exista a simbiose, né? Cão humano. Quando você compra, os criadores sérios sempre falam, ó, se não for ficar, for fazer qualquer coisa, me dê. Certo? Isso é uma coisa assim que é unânime entre os criadores que eu conheço. Outra, por ser de raça, não estou falando óbvio, a maioria das pessoas querem. Certo? Esse cão raramente vai ser abandonado. Certo? Eu sei que existe abandono de cão, mas muito mais nos Estados Unidos, nos países ricos, certo, do que aqui, certo? Aqui, qualquer cão que parece já, a gente já quer na nossa casa, né? Então, é interessante a gente começar a ver que os criadores estão se esforçando para manter um padrão no Brasil difícil, né? Nós somos um país tropical, nós somos um país que tem doenças, existe uma especialidade nos Estados Unidos na medicina que é só doenças tropicais, além de todas as outras. A gente vive aqui de uma forma, é muito complexo viver em um país tropical, né? Porque a quantidade de doenças é imensa e o nosso clima é muito propício. Os criadores estão aí, porque uma perda para um criador é uma falência, certo? O cara junta não sei quantos para trazer um cão da onde e tal, para começar aqui e tal, uma linhagem. E nas ONGs, às vezes a gente não vê essa preocupação, até porque morre só mais um, né? E eu espero com isso dar para vocês um panorama, uma visão, e a partir daí bater num diálogo e tal, pra gente começar a ver. Primeiro a questão homem-cão, como é que funciona, né? E quebrar esses mitos de criação, sabe? Que o cara é rico porque cria pastor alemão, ou mastim napolitano, sabe? E o cara é bom porque cuida de coelhinhos abandonados. Não, às vezes o cara tem só depressão e tá matando a carência dele com os animais. Isso é egoísmo, sabe? Um cão precisa ser cão, né? O cão não é por exemplo, um animal visual. Nós somos visual, né? Mas nós precisamos fazer eles ter olfato, porque é o principal sentido deles. Isso é amar, né? Eu não vejo ONGs preocupados com esses momentos para os cães, dar essas funções para os cães, sabe? Ah, mas é porque tem muitos, pegue poucos. Eu não tenho como salvar o mundo, mas eu tenho como tentar me melhorar, entendeu? E é isso, fiquem com Deus.